Quando nós pegamos a história da humanidade, nós vamos ver que desde que o homem pecou, Deus sempre providenciava uma maneira de livrá-lo dos pecados. O primeiro sacrifício que o próprio Deus fez foi lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, um animal foi sacrificado, já um símbolo do que seria o sacrifício do Senhor Jesus. Quer dizer, ele já sacrificou o animal ali para resolver o problema do pecado. Fez aliança com Noé. Não deu certo, a humanidade continuou mergulhada no pecado. E os anos, séculos foram passando, e Deus enviando profetas, impôs também a prática, colocou a prática dos sacrifícios de animais para que as pessoas fossem perdoadas, purificadas com o derramamento do sangue dos animais. Mas o pecado aumentava, continuava. Chegou um momento que o sangue de animais não resolvia mais. Deus não queria mais sangue de animais, porque as pessoas pecavam, iam lá oferecer o animal, mas continuavam a vida errada. Quer dizer, Deus sempre tentando resolver o problema do pecado para salvar o homem. Mas Ele próprio sabia que só tinha um jeito. Todas as vezes que os sacrifícios eram apresentados no templo, Deus tinha consciência que Ele próprio teria que fazer um sacrifício final pelos pecados da humanidade. Ele sabia que Ele não poderia escapar. Ele não poderia ser poupado e nem poderia poupar o seu próprio filho. E foi o que Ele fez. Ele não poupou o seu único filho, o seu próprio filho, mas o entregou, conforme está escrito em Romanos, que Deus não poupou o seu filho. E Ele nos dará também, juntamente com o Senhor Jesus, tudo que nós queremos. Quer dizer, se vivermos a fé. Se o próprio Deus teve que sacrificar, Ele próprio, Ele não conseguiu resolver o problema a não ser pelo sacrifício. Ele não conseguiu, Ele tentou ao longo dos séculos, mas não deu certo. Ele teve que mandar o Senhor Jesus para fazer a nova aliança. A aliança antiga já não tinha mais efeito. Ele teve que fazer uma nova aliança. E essa nova aliança não era com o sangue de animais, como ocorreu com Abraão, quando Deus passou pelos animais. Tinha que ser com o sangue do Cordeiro perfeito. E Deus entregou esse Cordeiro perfeito. Ele próprio passou pelo altar do sacrifício. Então, se nem Deus foi poupado do sacrifício, imagine nós. Essa é a prova verdadeira da fé. O que acontece quando um servo de Deus, seja ele um pastor, um obreiro, ou quem quer que seja, o que acontece quando a pessoa deixa de viver a fé? Ela passa a correr sérios riscos. Eu não estou falando nem de questão de conquistas. As conquistas, claro, elas vêm por meio do sacrifício, mas quando nós deixamos de viver a fé, nós caímos no comodismo natural. Esse comodismo é a pior coisa para a fé. É como o corpo. A fé é como o corpo. Se nós não movimentarmos o nosso corpo, se não exercitarmos o corpo, ele fica debilitado. Ele fica enfraquecido. Então nós temos que exercitar os músculos. A fé é assim. Se ela não for exercitada, nós vamos colher prejuízos terríveis para a nossa vida espiritual. Então, o risco é maior do que se possa imaginar. É o risco de perder o bem maior que é a salvação. Então, quando vem propósitos de fé, como da Fogueira Santa de Israel, não é apenas para conquistar nesse mundo. Você vai conquistar, lógico, mas é sobretudo para manter a chama da fé acesa dentro de cada um. E essa fé é que vai preservar a nossa alma, a nossa salvação. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Muitos caíram, problemas na vida sentimental, e se enfraqueceram, etc, etc, e caíram na fé. Mas porque deixaram de viver a fé. A queda vem quando a pessoa deixa de viver a fé. Nós temos aí hoje
muitos ex-obreiros, pastores, pessoas que estão caídas aí, porque deixaram de viver a fé. Deixaram o comodismo entrar, a malícia, e pararam de viver a fé. Estão aí caídas hoje. Não sacrificaram no altar, hoje estão aí sacrificando para o diabo, porque estão jogando a sua vida no lixo, sacrificando os seus dias no pecado, sacrificando na dor e no sofrimento para o diabo. É isso que acontece. Quer dizer, você tem a chance agora, obreiros, vocês têm a chance de manifestar fé diante de Deus, para ver a grandeza dEle, para Ele manifestar a glória dEle na sua vida. Então, não deixa que a voz do diabo venha te convencer do contrário, porque o diabo, quando você caminha para o altar, o diabo vai estar ali todo o tempo falando. Você vai fazer isso? Você vai apresentar o próprio Jesus, quando falou de ir para Jerusalém ser sacrificado, o diabo usou Pedro. Não, o senhor vai fazer isso? Tenha compaixão de ti mesmo. Jesus disse: arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você é para mim uma pedra de tropeço. Então o diabo vai colocar a pedra de tropeço para você tropeçar, para você não chegar ao altar de Deus e ver a manifestação dele na sua vida. Então, fique firme. Se você crê de fato, de verdade, se você dá fé mesmo, se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida, então o altar é o caminho. O altar. O nosso serviço para o nosso Senhor, o que nós fazemos, o ganho de almas, o nosso galardão está sendo ajuntado no céu. Mas aqui nesse mundo, para vencer, para conquistar, é o altar. Amém?